Meus irmãos, graça e paz, vamos juntos cantar, vamos juntos louvar o Senhor, vamos nos alegrar novamente na presença do Senhor, vamos cantar e eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E com aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Vamos declarar a honra, a glória. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia, Senhor. Somos do Senhor, o Senhor é nosso. E nós podemos declarar e nós podemos cantar isso, Senhor, essa verdade, e nos alegrarmos em Ti, Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós podemos nos alegrar nessa verdade, meus irmãos. Nós podemos nos alegrar no Senhor, sabendo que o Senhor, em tudo, Ele nos favorece. Ele é conosco em todo o tempo. Aleluia. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus
derramou sua vida. Ele pensava em ti, ele pensava em ti, pensava em nós. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em mim, ele pensava em ti, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, colmando o bom combate do Senhor. Lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque agora, Deus, somos um só corpo, através da morte de Jesus Cristo, que nos une, ó Pai, que nos faz um no Senhor. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, ó Jesus. Somos gratos ao Senhor nessa hora, somos gratos a Ti, Deus. Nós podemos Te glorificar, nós podemos Te adorar, Senhor. Receba, Deus, nesse momento, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, ó Deus, as nossas vidas em consagração ao Senhor, ó Pai. Nós oramos a Ti e nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hino 454. Se Deus é por
Graça e paz, irmãos. Hoje, domingo, dia 18 de outubro, o nosso culto noturno, dia em que nós celebramos a ceia do Senhor, no nosso culto matutino, culto presencial. Ainda estamos impedidos de termos o nosso culto à noite presencial em nossa igreja, portanto, estamos enviando mais uma mensagem da Palavra de Deus ao coração dos irmãos, muito saudosos de ter os irmãos conosco, mas que nós possamos compartilhar aquilo que Deus tem colocado diante de nós, no nosso coração nesse período. E a mensagem que eu gostaria de transmitir nessa noite está na carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos ler no capítulo 3, dos versos 1 até o verso 17. Então, se você pode, abra a sua Bíblia comigo. Vamos assim meditar na Palavra de Deus, naquilo que Deus deseja falar conosco nesse tempo, nesta noite em especial. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Vamos ler o texto? O tema da nossa mensagem é: sobrevirão tempos difíceis. É o alerta que o apóstolo Paulo vem fazendo a Timóteo, à igreja. É o alerta que todos nós precisamos ter no nosso coração nesse tempo de tantas dificuldades que temos enfrentado. Então acompanhe a leitura comigo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, a partir do verso 1, vamos ler. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Aprendem e não conhecem. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos contra a fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Orientações que o apóstolo Paulo traz ao coração de Timóteo nessa carta pastoral, nesta carta que certamente desejava transmitir essas verdades à igreja, à comunidade, alertando para as dificuldades do tempo presente, tempo em que Paulo está alertando a sua liderança, aqueles a quem ele tem discipulado, aqueles a quem ele tem ensinado. Nós precisamos andar alertas em relação a tudo que estamos vivenciando. Quando Jesus preparou os seus apóstolos a pregar o Evangelho, Jesus nunca deixou de avisá-los das dificuldades. Pelo contrário, Jesus falou abertamente dos perigos que fariam parte do trabalho que eles estavam assumindo.
Paulo não faz nada diferente do que Jesus fez. Ele está alertando os seus discípulos, alertando a igreja, alertando o povo de Deus para as dificuldades do tempo em que eles viviam. Estamos falando de séculos atrás, e essas dificuldades, essas atitudes de homens avarentos, jactanciosos, têm ocorrido e certamente irá ocorrer em todo o tempo na história da humanidade, porque vivemos em um mundo corrompido. Mas Paulo, assim como Jesus, está alertando os seus quanto aos riscos, quanto às cargas, os perigos que o trabalho daquele que segue a Cristo irão enfrentar. Vamos ver o texto que está em Mateus capítulo 10, versos 16 a 23. Mateus capítulo 10, versos 16 a 23. Jesus diz aos seus discípulos assim: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. É um grande trabalho e há muitas dificuldades e muitos perigos em caminhar com Jesus. Assim, Paulo está advertindo também a Timóteo, como Jesus fez com seus seguidores. Paulo também adverte a Timóteo, a fim de preparar Timóteo para lidar com as dificuldades do ministério, com as dificuldades que certamente chegariam diante de Timóteo como líder da igreja, como evangelista, como aquele que proclama a palavra de Deus em um mundo corrompido. Veja que o verso 1 do capítulo 3, Paulo diz assim: sabe, porém, isto. Estou falando agora de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 diz: sabe, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Vivemos tempos difíceis. Viveremos tempos difíceis em todo o tempo. Jesus nunca disse que seria o contrário disso. Aliás, ele afirmou que no mundo nós sofreríamos aflições. As aflições vão seguir aqueles que proclamam a verdade e a palavra de Deus. Então Paulo está alertando, advertindo Timóteo e a toda a igreja que o caminho com Cristo não é um caminho de facilidades neste mundo. Não é um caminho onde nós vamos ser bem aceitos ou bem recebidos tantas vezes. É um caminho com muitos perigos e com muitas dificuldades. Vivemos tempos difíceis, mas quais são as fontes dessas dificuldades? O apóstolo Paulo nos traz a partir do verso 2 até o verso 9 do capítulo 3 de 2 Timóteo. Quando Paulo traz essas afirmações a respeito das dificuldades que vamos enfrentar, os homens serão egoístas, avarentos. Paulo vai trazendo todas as informações a respeito do que vamos enfrentar, de pessoas que são superficiais na sua vida cristã, de pessoas que não se entregam verdadeiramente a Cristo e que vivem um engano, de pessoas que vivem paixões momentâneas. São várias as paixões que Paulo vai relatando, que afligem o coração da humanidade, daqueles que não se entregaram verdadeiramente a Cristo. Paulo alerta Timóteo para que ele busque a verdade, o conhecimento da verdade, porque há muitos que aprendem, mas não conhecem, não abrem o coração ao conhecimento de Cristo. Ouvem falar, têm a teoria, mas não têm a vida experimentada por Cristo. Não se deixem experimentar por Jesus. Homens de todo corrompido na mente, réprobos na fé. Paulo diz que, ainda que estes avancem, o fim deles
será como aqueles que no passado se levantaram também contra a autoridade de Moisés. Precisamos estar alertas, irmãos, quanto às dificuldades que iremos enfrentar por caminhar com Cristo. O cristão, diz a palavra de Deus, que ele é um cidadão do céu. Nós somos cidadãos do céu. Temos uma morada eterna. Veja o que Paulo diz em Filipenses capítulo 3, verso 20, outra carta de Paulo. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria está nos céus. Não nessa terra, não nesse mundo, não nesse século, não nos costumes desse século. Nós temos os costumes do céu, a mente do céu, o comportamento do céu. Esse deve ser o nosso padrão. Aguardamos o Salvador, nós aguardamos ao Senhor Jesus Cristo. Mas vivemos neste mundo. Vivemos em um mundo corrompido, num terreno hostil, governado pelos deuses desse século, pelas vaidades desse século, pelos costumes que tentam levantar contra a palavra de Deus. Vivemos tempos difíceis. Vejamos ainda o que diz João, capítulo 17, o famoso texto que é conhecido também como a oração sacerdotal de Jesus. João 17, versos 14 a 18. Jesus diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra. Jesus, orando ao Pai, ele diz: Pai, eu tenho dado a eles a tua palavra, a verdade, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo. Não somos do mundo, seremos odiados pelo mundo, seremos perseguidos neste mundo. E Jesus afirma: como eu também não sou, eles não são desse mundo, eu também não sou. Verso 15 diz: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Somos guardados pelo Deus Todo-Poderoso. Ainda que perseguidos, ainda que humilhados, ainda que incompreendidos, somos guardados pelo Pai que está nos céus. Ele é o Senhor das nossas vidas. No verso 16 de Filipenses 3:23, Paulo diz: eles não são do mundo como também eu não sou. Santifica-os na verdade. Aliás, Jesus falando: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Quando nós lemos essas palavras de Jesus em João 17, palavras que afirmam ao nosso coração que nós temos um Senhor Todo-Poderoso, um Senhor que nos guarda, um Senhor que nos livra, um Senhor que nos aconselha, um Senhor que nos fortalece, o Senhor que protege a nossa mente das ideologias deste mundo, o Senhor que nos alerta. O Senhor, é a este Senhor que nós nos humilhamos, é a este Senhor a quem nós nos prostramos, a quem nós nos rendemos. Nós aguardamos o Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. A fonte das dificuldades estão porque nós não somos deste mundo. E uma vez alcançados por Cristo, a nossa mente deixa de ser uma mente carnal e passamos a experimentar uma mente espiritual. Aqueles que se entregam verdadeiramente a Jesus, aqueles que vivem à sombra da cruz, aqueles que assumem a sua cruz e seguem a Jesus, são cidadãos do céu. Timóteo também teria que lidar com homens que rejeitavam a verdade de Deus e rejeitaram para seguir os seus desejos neste mundo. Timóteo tem que lidar com essas pessoas. E como nós lidamos com as pessoas que agem dessa maneira? Se não com amor, com exortação, com trazendo essas pessoas a verdade de Cristo, apresentando as verdades do Evangelho. Nós precisamos agir como Paulo está orientando Timóteo. Timóteo, muitos desses homens rejeitarão a verdade de Deus, porque desejam viver os seus desejos, os seus prazeres neste mundo. E Paulo faz uma lista grande desses atributos que fica muito em destaque o egoísmo no coração de cada um, ou o amor para tudo aquilo que está contrário à vontade de Deus. Vejamos aí no verso
capítulo 3 de 2 Timóteo, versos 2 a 4. Paulo diz assim: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, obstinados, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Nós, como igreja, lidamos com pessoas assim. Nós, como servos de Cristo, lidamos com homens nesta geração que tem o coração voltado para os seus prazeres neste mundo, com aparência de bondade, com aparência de alguém que está disposto a acolher, mas se aproveitando para os seus prazeres pessoais. Certamente, a atitude de tais homens complicam a vida do servo que é fiel ao Senhor. Essa é a orientação de Paulo a Timóteo. Timóteo permanece fiel, firme, mas atento às armadilhas daqueles que estão vivendo os prazeres deste mundo. Essas pessoas não somente fazem aquilo que é errado, mas também encorajam outros a rejeitar a verdade. Isso traz muita dificuldade, irmãos, ao Evangelho, à vida cristã, à igreja, ao testemunho da igreja. Nós precisamos atentar às orientações que Paulo traz na sua carta ao seu povo, ao servo fiel do Senhor. Paulo está dizendo que esses homens até parecem serem espirituais, mas eles levam a sua falsidade às casas daqueles mais fracos, daqueles que não conseguem distinguir a verdade da mentira. Veja o que Paulo diz nos versos 5 a 7, capítulo 3 de 2 Timóteo. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Paulo está dizendo, estes são superficiais no relacionamento com Cristo. Não se aprofundam nas verdades do Senhor. Vivem a superficialidade da fé, a aparência de bondade, de piedade. Foge também destes. Verso 6, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Paixões, irmãos, quando Paulo fala de paixões, ele está falando das novidades desse século, daquilo que inflama o coração, daquilo que está distante das verdades da palavra de Deus. Verso 7, Paulo conclui dizendo que aprendem sempre e jamais conseguem chegar ou podem chegar ao conhecimento da verdade. Aprendem sempre, leem, buscam, mas não se deixam trabalhar pela palavra de Deus, jamais alcançando o conhecimento da verdade, porque são superficiais, porque estão ligados às paixões do seu coração, do seu ego, às paixões desse século. Paulo traz essas palavras que são palavras duras, de pessoas que ouvem, aparentemente aprendem, mas não conhecem a verdade, não chegam ao conhecimento da verdade. As maneiras, os métodos desses homens não são uma novidade. Não são uma novidade para Paulo, não são uma novidade para nós no nosso tempo. Como não eram novidade no tempo de Moisés. Moisés foi desafiado por homens que agiam assim. Moisés precisou buscar a graça de Deus e a orientação de Deus e a firmeza e a fidelidade de uma vida em Deus para fazer oposição àqueles que tentavam desviar o povo de Deus, ainda que estavam peregrinando no deserto, todos na mesma condição, com as mesmas dificuldades, mesmo assim, com todas as manifestações claras de Deus, de livramento ao seu povo. Haviam homens que agiam assim na época de Moisés. E agora nós estamos vendo Paulo alertando Timóteo. Estes mesmos estão agindo hoje também. Será que é diferente no nosso tempo, irmãos? Podemos baixar a guarda espiritual, podemos simplesmente nos deixar levar pelas novidades deste mundo? Ou precisamos preservar a fidelidade
do servo de Deus, da palavra de Deus, da vida cristã. Precisamos andar alertas às atitudes que levam as pessoas a uma vida de fraqueza espiritual, de abatimento. Mas Paulo também está alertando Timóteo a partir do verso 10 até o verso 13, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, que aqueles que agem com piedade serão perseguidos. Veja comigo esse texto, versos 10 a 13. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições, Paulo está dizendo a Timóteo, e os meus sofrimentos, os quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, que variadas perseguições tenho suportado. Paulo está dando o seu testemunho pessoal. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Paulo não está se lamentando das tribulações que sofreu. Paulo não está buscando apresentar lamentos diante de Deus ou desejando a piedade de Timóteo. Paulo está apresentando as aflições que o fizeram crescer e amadurecer no ministério. Paulo está apresentando a Timóteo a verdade de que aquele que age com piedade vai ser perseguido. É um forte contraste entre esses homens fiéis. Nós temos aqui o exemplo do apóstolo Paulo. Desde o momento em que Timóteo se converteu, Timóteo teve o privilégio, a oportunidade de testemunhar a vida do apóstolo Paulo, vendo a maneira dele ensinar, dele viver, vendo a verdadeira piedade na vida de Paulo. Timóteo teve o privilégio de caminhar lado a lado com esse homem e aprender dos seus passos, e aprender da sua postura, e aprender da maneira como ele ensinava, como ele vivia, de forma simples e humilde, para glorificar ao nome do Senhor. Essa é a atitude que todos nós, como cristãos, devemos ter como referência para a nossa vida. Não as vaidades desse mundo, não as paixões que aprisionam o coração. Mas Timóteo, ele não somente ouviu, mas ele viu com os seus olhos a firmeza de Paulo. Mesmo quando Paulo estava no meio de muitas tribulações, Timóteo viu, ele presenciou, ele testemunhou da fidelidade e da conduta idônea, da firmeza do apóstolo Paulo. A vida de Paulo, todos nós sabemos que não foi nada fácil, mas Paulo sempre demonstrou uma plena confiança no Senhor. E a afirmativa de Paulo a Timóteo, no final do verso 11, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. De todas as aflições, Timóteo, o Senhor me livrou. Então tenha segurança, tenha convicção de que o mesmo Deus que me livrou das minhas aflições está livrando você também todos os dias. Traga essa verdade ao seu coração nessa noite, meu irmão, minha irmã. Como igreja, como servos do Senhor, como família, não importam as aflições, as tribulações, de todas o Senhor tem nos livrado, porque andamos em fidelidade para com o Senhor, porque Ele assiste ao seu povo, porque Ele é misericordioso, porque Ele é um Pai zeloso e amoroso com seus filhos. Paulo está dando um testemunho pessoal a Timóteo. O Senhor me livrou de todo e qualquer desespero. Não há falta de esperança no meu coração. A certeza e a convicção de que Deus está agindo em meu favor. Paulo afirma isso, o Senhor me livrou de todas. Ele sabia muito bem que as aparências desse mundo frequentemente trazem engano ao nosso coração. Ao servo fiel, a Timóteo, que vai sofrer perseguições enquanto aqueles que são ímpios, estão distantes do Senhor, parecem prosperar. E essa é a grande verdade nesse mundo. A confiança do servo do Senhor deve estar no Senhor e não nas aparências deste mundo. Este mundo traz uma falsa segurança.
Este mundo traz uma aparência de que as pessoas prósperas são abençoadas. A bênção está em servir ao Senhor. A bênção está não em ter coisas, mas a bênção está em ser um com o Senhor. A essa unidade que Paulo está chamando Timóteo. Permaneça firme, você vai sofrer aflições, você será perseguido neste mundo. Este mundo traz uma aparência de segurança, de paz, mas paz verdadeira e segurança e prosperidade, ausência de necessidades, só encontraremos no Senhor. Ele é o Senhor das nossas vidas. Então sejamos firmes na palavra. Paulo chama a atenção de Timóteo aqui nos versos seguintes, do verso 14 até o verso 17, para que ele permaneça firme, para que ele tenha uma vida de firmeza pela palavra de Deus. Vamos ler esse texto. Versos 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Nós sabemos de quem aprendemos. Nós temos firmeza na palavra, nós temos firmeza pela palavra. Aliás, esse é um grande sinal na nossa comunidade, igreja, na Terceira Igreja Batista. Uma igreja que preza pela genuína palavra de Deus. Nós temos firmeza na palavra, nós buscamos a palavra, nós enfatizamos a importância da palavra na vida de cada crente. Paulo então diz a Timóteo, permanece naquilo que aprendeste, naquilo que você foi inteirado, sabendo de quem você aprendeu. Verso 15, e que desde a infância sabe as sagradas letras, aprendeu na sua casa, na sua família, com a sua mãe, com a sua avó, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo está dizendo que mais importante ainda do que o bom exemplo de Paulo na vida de Timóteo, Timóteo teve à sua disposição a coisa que é mais útil na luta contra a corrupção dos homens, que é o conhecimento da palavra. Mesmo antes de conhecer o apóstolo Paulo, Timóteo havia aprendido a confiar nas Escrituras. Mesmo antes de experimentar esse caminhar com Paulo, de aprender com o seu ensino, de aprender com o modo de vida de Paulo, o modo de falar de Paulo, ele aprendeu nas sagradas letras. Isso é minha responsabilidade, é sua responsabilidade, meu irmão, minha irmã. É nossa responsabilidade firmarmos os nossos pés na rocha sólida que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é rocha, é alicerce para nós. Ela nos mostra o caminho a seguir. Por isso Paulo diz a ele, permaneça naquilo que você aprendeu, naquilo que você foi inteirado, sabendo de quem você aprendeu. Tenha bases sólidas, tenha firmeza de fé, tenha convicção daquilo que você tem como valores na sua vida, valores cristãos, ensino da palavra de Deus. Desde a infância, Timóteo, você tem aprendido as sagradas letras. Isso pode te tornar sábio, mas se você se inteirar disso, é uma escolha sua, é uma decisão sua. Dar continuidade a esse amadurecimento através da palavra de Deus, tornar-se sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A salvação não está na denominação, a salvação não está nas paredes de uma igreja. A salvação é contemplada pela fé na pessoa de Jesus Cristo. É graça de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2:8, Paulo escrevendo à igreja de Efésios. Precisamos ter essa convicção em nosso coração. A palavra inspirada do Senhor, a palavra que traz justiça às nossas vidas, a palavra de Deus que foi feita justamente para preparar os seus servos, a palavra que nos traz maturidade. Veja o que diz o texto no finalzinho
no verso 16, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Para quê? A fim de que o homem de Deus, o servo de Deus, a serva de Deus, seja perfeito, aperfeiçoamento por meio da palavra de Deus e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Precisamos ser encontrados assim, habilitados de forma perfeita para toda boa obra. Deus quer usar as nossas vidas. Deus quer trazer despertamento às nossas vidas. Ainda que estamos vivendo esse tempo de distanciamento, nós precisamos entender que somos chamados por Deus a viver essa fidelidade de servos e anunciar a sua palavra genuína e trazer despertamento ao nosso coração e à comunidade de igreja. O servo fiel, inteirado e confiante na palavra do Senhor é a orientação que Paulo está dando a Timóteo. Uma palavra que instrui, que corrige, que dá ao homem tudo o que ele precisa para realizar toda boa obra de Deus, não nossas. O servo fiel, confiante na palavra do Senhor, esse terá toda a preparação necessária para realizar a vontade de Deus, para lidar também com as dificuldades deste mundo. Irmãos, nós só temos equilíbrio quando nós estamos cheios da palavra de Deus. Só vamos encontrar forças para lutar, para lidar com as dificuldades desse mundo, se estivermos alicerçados na palavra de Deus. A palavra de Deus nos alerta. Tempos difíceis certamente sobrevirão. Paulo já alertava Timóteo. E tantos outros ao longo da história cristã têm levantado essa bandeira de alerta. Tempos difíceis sobrevirão. Vivemos tempos difíceis. Precisamos de homens como Paulo, precisamos de homens e mulheres como Timóteo. Precisamos de homens que confiam plenamente na palavra de Deus. Homens e mulheres que têm a coragem de ensiná-la, de ensinar a verdade. Homens e mulheres que temem ao Senhor mais do que a qualquer coisa neste mundo, mais do que aos homens. Temer ao Senhor não é ter medo do Senhor, mas é andar em conformidade com o coração do Senhor, glorificando o seu nome. Vejamos um texto final na nossa mensagem, que está em Mateus capítulo 10, no verso 28. O que diz a palavra a cada um de nós nessa noite? Mateus capítulo 10, verso 28. Diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Nós precisamos de homens e mulheres que tenham confiança plena na palavra de Deus, que lutem, que tenham coragem de ministrar, de ensinar a verdade, temendo mais a Deus do que aos homens. Que essa mensagem seja alicerce para as nossas vidas. Que essa palavra possa mudar a perspectiva que temos a respeito daquilo que o Senhor deseja de nós. Que saímos dessa condição de comodidade e que nos levantemos com a bandeira da verdade, ensinando a palavra de Deus, ensinando com as nossas vidas, ensinando com as nossas atitudes, ensinando com os nossos passos, com o nosso proceder neste mundo, ensinando a palavra de Deus, como tábuas vivas, onde a palavra de Deus está escrita no nosso coração, que todos vejam a palavra de Deus em nossa vida, que todos vejam a face do Senhor em cada atitude, em cada palavra que tomemos. Que seja o Senhor das nossas vidas. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida ao longo dessa semana. Que você desfrute dessa verdade no seu coração, na sua família. Que você promova essa palavra de ensino à sua casa, aos seus filhos, aos seus amigos, aos seus vizinhos. Que você promova esse discipulado tão importante através da sua vida. Que você promova o exemplo. Paulo chama Timóteo e diz: sê tu exemplo, padrão dessa geração. Sejamos exemplo, sejamos padrão de servos fiéis do Senhor, porque vivemos tempos difíceis. Que o Senhor os abençoe
Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê experiências renovadas ao longo dessa semana. É a minha oração, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco e com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe e tenha uma semana vitoriosa no Senhor. Em nome de Jesus. Minha pátria para Cristo. Hino 439. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá prestado, lá formoso, é por ti o meu amor. E o meu Deus de excelsa graça te desfez em seu favor. Salve Deus, a minha pátria varonil. Salve Deus, a minha terra, esta terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ver teu povo tão gentil, aceitando o Evangelho nesta terra do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá temor servir, ou ficar a pátria salva, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus, a minha pátria varonil. Salve Deus, a minha terra, esta terra